O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a graça de, nesta semana da 8ª de Páscoa, mergulharmos com mais profundidade nos textos das Sagradas Escrituras que nos falam da verdade da ressurreição de Jesus. Desde domingo, melhor dizendo, nós ouvimos trechos tirados dos evangelhos que vão nos contar os acontecimentos depois da ressurreição. E hoje nós ouvimos este trecho conhecido como
o trecho dos discípulos de Emaús, o Cristo ressuscitado que encontra com os seus discípulos no meio do caminho. E é interessante nós percebermos, num primeiro momento, o quanto os discípulos tinham dificuldade em reconhecer a presença de Cristo. E a partir justamente desta realidade, cada um de nós precisa se questionar sobre o quanto nós conseguimos reconhecer nas nossas vidas a presença do Cristo vivo e ressuscitado. Para mim, Cristo está vivo ou eu vivo como se ele não existisse ou fosse um Deus morto? Esta é uma primeira pergunta, uma primeira reflexão que surge a partir deste evangelho. Eu posso permanecer como os discípulos de Emaús no primeiro momento em que eles não conseguiam reconhecer a presença de Cristo. E pior ainda, ficar sobre o peso da cegueira, o peso da tristeza. Pois é justamente aquilo que o texto do Evangelho nos diz. Eles manifestam esta tristeza, porque, de uma certa maneira, eles experimentaram uma decepção com Cristo. Nós pensávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Alguns afirmavam que ele está vivo, mas ninguém o viu. Então nós precisamos nos questionar, irmãos e irmãs, a respeito de como cada um vive a verdade da ressurreição de Cristo na sua própria vida. Não podemos somente viver as celebrações de forma mecânica, Páscoa, tempo comum, Advento, Natal, depois tempo comum de novo, depois Quaresma, e vamos vivendo sem fazer com que justamente a liturgia adentre nas nossas vidas. Então, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente adentrar no segundo momento do texto, no qual os discípulos de Emaús fazem a experiência com o Cristo vivo e ressuscitado, a ponto deles dizerem: o nosso coração ardia quando ele nos falava. Quando você vem à missa, quando você ouve a palavra de Deus, quando você recebe Jesus na Eucaristia, o teu coração arde? Se não, algo precisa mudar. É o que a palavra nos diz hoje. É o que o texto do Evangelho quer realmente nos cutucar, nos provocar. O teu coração arde quando você vem aqui ou não? Que cada um então responda não ao Padre, mas a Cristo, a Jesus. Pois Ele está no meio de nós, Ele nos fala. Então, que nós vivamos esta mesma experiência da sua ressurreição a ponto do nosso coração arder de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.